Bom dia, estamos começando mais um Sindicef em Movimento, um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio Grande do Norte, mas que é aberto a toda a população. Muita informação jurídica, esportiva e principalmente discussão política, né? Então esperamos vocês para todo o programa. Nosso bom dia agora vai para o Dr. Vinícius Barbalho. Muito obrigado por ter comparecido mais uma vez ao nosso programa, Dr. Vinícius. Hoje o nosso tema é sobre essa questão aí que o governo federal está mandando umas cartinhas não amistosas, né, para as pensionistas, a gente fala AIS, né, que é a grande maioria, né, mas não necessariamente são mulheres, para os pensionistas solteiros, né, que têm pensões vitalícias. É vitalícia o nome correto? São pensões temporárias, mas que pela característica passaram a ser vitalícias. Vitalícias, assim, né? Então, o que é que mudou, o que está acontecendo e qual a nossa saída em relação a esse problema que está acontecendo? O TCU fez um pente fino, né, com aquele propósito de diminuir despesa, né, enxugar a folha de pessoal e tudo mais, e identificou situações envolvendo pensionistas de antigos servidores estatutários, pensionistas estas que passaram a ter direito ao recebimento da pensão enquanto mantivessem a condição de não exercente de cargo público, né? Maiores sem que tivessem validade, enquanto não no exercício de um cargo público permanecia então com esse direito à pensão. O que o TCU verificou é que muitas dessas pensionistas, e falo pensionistas mesmo porque são filhas maiores e solteiras, é o requisito legal, muitas dessas pensionistas, o que o TCU verificou é que elas recebem um benefício do INSS, e isso retiraria delas aquela condição de dependência econômica que daria ensejo ao recebimento da pensão. E nós chegamos a ajuizar algumas ações individuais e agora vamos coletivizar a demanda. Ganhamos algumas liminares no sentido de que permanecessem essas pensões, né? E o judiciário tem entendido que essas pessoas têm direito ao recebimento porque seria como uma revisão dos requisitos que deveriam ter sido verificados à época, né? Uma situação de aquisição de direito, né? De uma consolidação de um direito. E nós então, além de ajuizarmos ações individuais, algumas ações nós ajuizamos individualmente, vamos coletivizar agora a demanda em nome do sindicato, fazê-la de forma coletiva para abranger pessoas que não procuraram assessoria jurídica. Então, todos que receberam essas cartinhas, né, todos os pensionistas que receberam essas cartinhas, procurar se enquadrar procurar assessoria, ou então aguarda desfecho, a decisão, vai haver pedido liminar nessa coletiva. Mas é bom receber a carta já procurar imediatamente, né? Essa é a nossa recomendação. Essa é a nossa recomendação. Então, nós temos o plantão da área trabalhista todas as quintas-feiras à tarde e temos plantões também em Açu e em Caicó, né? Em Açu todos os meses, em Caicó a cada 2 meses. Então é só procurar saber dos diretores e diretoras do local, qual o dia da assessoria lá, né, do plantão da assessoria, e procurar. E aqui no sindicato, todas as quintas-feiras à tarde, nós temos aqui à nossa disposição os nossos advogados para tratar sobre esses assuntos. Então, muito obrigada, doutor Vinícius. Obrigado a você mais uma vez. Até logo. Nosso bom dia hoje para o doutor Leonardo, que está aqui conosco. Doutor Leonardo, vamos falar aí de um assunto bastante delicado. Houve uma mudança aí nas leis e o que é que nós sabemos, né? Que o salário é impenhorável, né? Está havendo uma pequena mudança em relação a isso. O que é que você tem para dizer para os nossos telespectadores? Bom dia a todos.
Gi, na verdade essa mudança ocorreu no ano passado no Código de Processo Civil, né? Mais ou menos houve uma mudança no Código de Processo Civil em maio do ano passado. Antigamente o salário ele era impenhorável, certo? E só poderia ser penhorado se fosse para saldar dívida de pensão alimentícia. Com essa mudança no artigo do Código de Processo Civil, a abrangência aumentou. Antes, como eu disse, só pensão alimentícia, agora é qualquer dívida de caráter alimentar. Então isso criou uma abrangência que vem influenciando não só no processo civil, né, mas principalmente no processo trabalhista. Ok? O processo trabalhista ele pode usar subsidiariamente, ou seja, em substituição, dependendo do caso, o Código de Processo Civil, por lacunas na própria lei trabalhista. Então, essa situação de mudança do Código de Processo Civil vem influenciando o processo trabalhista, no seguinte sentido, que o salário hoje do empregador que tem uma dívida para com o empregado que move a ação na Justiça do Trabalho, ele pode sim ser penhorado. Essa mudança vem acontecendo na Justiça do Trabalho, além da Justiça Civil, né, porque já é uma lei do Código de Processo Civil, mas vem influenciando tão positivamente o próprio processo trabalhista, né? Então, porque o salário ele é caráter alimentar. Então, hoje nós temos a seguinte situação: o salário do empregador está sendo penhorado para pagar o salário do empregado. Então, o salário está servindo para pagar salário. Então, assim, num exemplo prático, eu tenho uma empregada doméstica, ou empregado doméstico, e mesmo que eu não tenha nenhum bem no meu nome, eu sonego algum direito, ele me põe na justiça, e agora o meu salário pode servir para pagar o salário desse empregado, que seja de caráter alimentar. Que é exemplo perfeito, Gigi. Para ficar bem claro, justamente para todos que estão nos assistindo, é isso mesmo. A corrente hoje dominante na Justiça do Trabalho é que essa possibilidade é real e que realmente o empregado que tem alguma dívida, algum crédito trabalhista, e que na hora que ele vai executar, né, ele ganhou a ação, mas aí ele vai atrás de bens do empregado, chamado reclamado, né, do empregador, desculpa, e ele não consegue penhorar nada. Então, antigamente ele não tinha o que fazer. O salário daquele empregador dele, do reclamado na ação, ele não seria penhorado. Hoje, subsidiariamente, é isso que eu estou dizendo, em substituição, a Justiça do Trabalho já vem utilizando dessa mudança no Código de Processo Civil para embasar as decisões na Justiça do Trabalho que permitem a penhora do salário do empregador para saldar essa dívida. Deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Eu sou uma consultora de algum tipo de cosmético, você me compra e também não me paga. Isso poderia se aplicar? Gigi, aí... Porque assim, é o meu trabalho, é o meu caráter alimentar, eu sobrevivo disso. E de repente você me compra e não me paga. Não, porque é indiretamente, porque na verdade uma consultora, ela, na medida que ela vende o produto, a empresa que recebe paga uma comissão a ela. Entendeu? Então, implicitamente naquela compra não é um caráter alimentar, mas o alimento dela vem da comissão que ela vai receber. Entendeu? Então não tem como fazer essa ligação direta para o cliente. Aí já é uma dívida civil mesmo, normal, não tem caráter alimentar. Nesse caso em específico você citou esse exemplo. Entendeu? Não avançamos tanto ainda não. Mas chega lá em lugar. Um dia, quem sabe. Ok, doutor Leonardo, muito obrigado. Bom dia, até o próximo programa. Até o próximo programa. Bom dia, estamos aqui com o Santino Arruda, ele que é coordenador geral do SINAI, né, o Sindicato da Administração Indireta, militante político e também coordenador estadual da Intersindical. E nós estamos aqui hoje para continuar, né, nossa conversa, tivemos uma conversa com Sônia Godeira anteriormente, continuar nossa conversa sobre essa questão da crise do Estado, né, a questão das greves, a questão das negociações. Bom dia, Santino, seja bem-vindo ao nosso Sindicef em Movimento. E qual a perspectiva, como é que está aí essa negociação com o governo? Esse caos que se instalou, os salários atrasados,
pipocando greve em todo canto. Há uma luz no fim do túnel, o Santino? Bom dia, Gigi. É difícil a resposta à pergunta que você me faz. O caos está instalado, há uma crise de gestão profunda, o sentimento que se tem, nós militantes, nós dirigentes sindicais, o sentimento que se tem é, na verdade, da mais absoluta desorganização política do governo estadual, da mais absoluta incompetência do governo estadual na área financeira. Então, a econômica, financeira, gerencial, eu não sei, a luz, ela não está acendendo. Nós estamos nos preparando para uma série de atividades, nós já estamos realizando uma série de atividades no curso dessas últimas semanas. Certamente vai seguir, o governo estadual preparou uma série de mudanças. Essas mudanças vão estar tramitando na Assembleia Legislativa nesse período. Portanto, nós estamos preparados para fazer o enfrentamento. Nós não queremos que o governo desempregue ninguém. Nós não queremos que o governo altere a alíquota da Previdência, porque sabe-se que essa alteração ela não vai resolver problema nenhum no âmbito do governo estadual e vai prejudicar ainda mais os trabalhadores do Estado, que já estão com salários atrasados há alguns há 7 e 8 anos. Será mais 3% a menos, digamos assim. Portanto, o enfrentamento ele está se realizando e ele tende a recrudescer, ele tende a se caracterizar como um enfrentamento sem fim, porque o governo, infelizmente, não aponta saída nenhuma saída que se possa vislumbrar no sentido de se sair da crise, no sentido do governo pagar o salário em dia, pelo menos não se vislumbra, mas minimamente pagar o salário de quem trabalha, minimamente isso, né? Minimamente aquilo que você tem direito, que é garantido por lei brasileira, legislação trabalhista, tudo. O governo descumpre tudo e não acontece nada com ele. E os trabalhadores estão sendo absolutamente e brutalmente penalizados. Infelizmente, a gente acaba até se brutalizando na forma de expressar, porque é a relação que o governo está impondo, infelizmente. A situação é gravíssima. É gravíssima, com certeza. E se arrastando há quanto tempo isso já, né? Essa falta de perspectiva, esse atraso recorrente dos salários, né? Santino, da base do SINAI, quais são as categorias mais atingidas ou quem está com algum movimento paredista nesse momento? Não, nesse momento, na base do SINAI não há nenhuma categoria parada, mas há, porque o SINAI se caracteriza por aqueles setores menos, digamos assim, onde a mobilização tem alguma dificuldade. Nós acabamos de sair de uma greve no Detran, mas o Detran conseguiu, foi vitorioso, a greve foi plenamente vitoriosa, os benefícios vão estar chegando, porque o Detran é uma autarquia que não depende do Tesouro Estadual para a sua manutenção, para a sua gestão. Então foi mais tranquilo lá. Apesar de um tanto quanto tranquila a categoria, o ambiente da categoria, foi necessário fazer uma greve de 24 dias para garantir um direito já assegurado, inclusive uma decisão judicial. Que não foi grandes coisas, não né? Foi grandes coisas. Foi a reposição das perdas do período até 2016. Ou seja, já começa com perdas, porque já está com perdas. Mas, de qualquer maneira, contemplou a categoria. Nós estamos com o Fundac em pé de guerra, porque a Fundac é um plano de carreira, que foi aprovado na Assembleia, mas vetado. O governo vetou o plano, foi publicado no Diário Oficial nesses últimos dias, e nós achamos que vai ter um enfrentamento lá. Mas nós precisamos ouvir a categoria. Vamos estar em assembleia nesse período, realizando assembleias, realizando mobilizações, mas a nossa preocupação primeira agora, nesse momento,
é a questão salarial. É a garantia do salário de quem trabalha, que isso né? é gravíssimo e está todo mundo envolvido aí e precisa dar o combate, tanto no sentido de se obter essa garantia, quanto no sentido de se rejeitar aquilo que o governo está propondo, que é desvantagem, que é desfavorável ao conjunto dos trabalhadores. Ok, Santino, quero reafirmar aqui o apoio integral do Sindicef a essa luta de vocês e dizer também que estamos aí completamente solidários a esse absurdo que é esse atraso no pagamento dos salários dos servidores que trabalham, que dão duro, né? Então, estamos completamente aí solidarizados com a luta de vocês e eu tenho certeza que a população também está. A população também está. A população está acompanhando atentamente o que está acontecendo e ela sabe que ninguém sobrevive trabalhando sem receber o pão de cada dia, né? Então, é uma questão até de bom senso da população se solidarizar com essa luta dos servidores do Estado. E o Sindicef também vai estar aí sempre solidário a vocês dentro dessa luta aí para manter, para que se volte à normalidade, né? Pelo menos dos parcos salários que são pagos, serem pagos, né? Na data prevista, serem pagos durante, no mês que a pessoa trabalhou, né? Então, nossa solidariedade e dizer também que nós vamos estar aí juntos com vocês em todas essas lutas. Nós agradecemos ao Sindicef por esse espaço e vamos certamente continuar nessa relação política, acho que é importante, né? E em nome da categoria a gente quer aqui, portanto, nos despedir, agradecendo mais uma vez e vamos estar sempre juntos. Ok, Santino, muito bom dia para você e força na luta aí. Bom dia. Bom dia, estamos aqui agora com o Valério Fonseca, que vai estar falando numa sequência aí que a gente vem explorando essa questão da crise do Estado. Ele vai estar falando hoje mais voltado para essa questão da segurança. Valério, como é que você está vendo aí isso que está acontecendo, tanto em relação ao Estado, como mais especificamente em relação a essa questão da segurança pública aqui no nosso Estado? Bom dia aos telespectadores do Sindicef em Movimento. Primeiro, antes de entrar na questão específica da greve, dizer que esse Estado vem sendo dominado pelas oligarquias há quase 70 anos. Essa crise, ela não surge nesse governo, é uma crise que vem sendo criada. Lembra-se do escândalo da saúde do governo Vilma, onde houve mortes, prisões, busca e apreensão. Então esse desmando do Estado, ele vem de longas datas. O governo Rosalva... O escândalo da Coserne, Garibaldi. Exatamente, o escândalo da Coserne, o escândalo da OAS, o escândalo dos transportes coletivos, que vão sendo colocados para debaixo do tapete e chega um momento que explode. Explodiu agora com muito mais força. Ele vinha no governo Vilma, no governo de Rosalva, explodiu com força agora no governo de Robson. O Estado do Rio Grande do Norte foi saqueado. Essa é a grande verdade. Para poder os servidores e os trabalhadores que trabalham, que vendem sua força de trabalho para o Estado, seria necessário uma intervenção para que houvesse novas eleições limpas no Estado do Rio Grande do Norte. Isso deveria ter acontecido lá atrás, quando houve aquele primeiro escândalo na saúde, de desvios milionários de verba da saúde. Lembra disso? Devia ter acontecido isso, não aconteceu. Então o que tem que ser demarcado é que para sanar essa crise tem que ter eleições. O Robson precisa ser afastado do governo, porque se ele não for afastado, essa crise vai continuar sem precedentes. Os servidores vão continuar sem receber, vão continuar com os salários atrasados, porque a pessoa eleita, ela tem que tirar aqueles funcionários fantasmas, aqueles funcionários que estão na Europa recebendo, que estão lá em Brasília à disposição da representação do Estado, sem trabalhar, só recebendo, e não é pouco não, né? São funcionários fantasmas que recebem 15, 19 mil reais.
às custas dos nossos impostos. Então é preciso dar todo o apoio a essa greve. É incabível um desembargador determinar a prisão de policiais, determinar a prisão de grevistas. Isso só foi visto na época da ditadura militar. Nós estamos, desembargador, vivendo uma democracia. É preciso ser respeitada a democracia. É preciso ser respeitada a Constituição. Na hora que o senhor determina a prisão dos grevistas que estão fazendo uma greve porque não recebem salário, o senhor está sendo altamente ditador, altamente autoritário. Então nós estamos aqui para dar todo o apoio à greve dos policiais, bombeiros, militares, civis, aos trabalhadores da educação da UERN, aos trabalhadores da saúde, aos trabalhadores da administração indireta, merecem respeito. Quem deveria ser preso, governador, o desembargador, era o governador, e não os trabalhadores que estão sem receber, que estão passando fome, que estão pedindo bolsa, pedindo esmola nas ruas para poder sobreviver, certo? Pedindo cestas básicas. Então, para comer, como é que o senhor determina a prisão dos policiais? É preciso colocar a mão na consciência e o Tribunal de Justiça se vir como um mediador para solucionar a crise e não para aumentar o conflito. Esse é o papel primordial da justiça: solucionar os conflitos, mediar os conflitos e não colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Portanto, nós queremos aqui dizer que os policiais, que os servidores do Estado, que os trabalhadores terceirizados, que também estão sem receber, inclusive do município de Natal, merecem nosso apoio. E nós continuaremos apoiando eles nessa luta, incentivando a eles continuarem nesse embate até receber os seus salários. Mas nós achamos que para mudar essa situação de imediato, é preciso afastar o governador. O governador não tem mais condições políticas e morais para governar esse estado em função da situação que se encontra, né, de caos, de agravamento de insegurança, caos, apagão na saúde, como foi noticiado hoje. O Rio Grande do Norte tem sido uma vitrine de coisas ruins para o país. Há pouco tempo nós tivemos o escândalo do gafanhoto, que era um funcionário fantasma. Nós tivemos agora essa matança que ocorreu no presídio de Alcaçuz. E agora os trabalhadores, os servidores estão sem receber salário. O Estado está falido, eles faliram o Estado. E é preciso ter coragem para dizer: fora Robson. Novas eleições para o Estado do Rio Grande do Norte são necessárias. Obrigada, Valério. Eu que agradeço. Bom dia, João. Seja bem-vindo ao programa. Falamos a semana passada sobre a volta do Alisson, né? Essa retomada aí do ABC. E o que é que temos para o América? Vamos falar especificamente também hoje do América. Como é que está aí? Diz que está treinando já há bastante tempo. Você acha que vai ter um bom resultado aí o América? O América, nessa nova administração aí do Eduardo Rocha, né? Eleito presidente do time, do clube, e prepara agora o 2018, né? O principal objetivo do América, agora nesse momento, é o quê? É conquistar um título de tudo para que possa disputar a Copa do Nordeste, que isso significa mais ou menos R$1 milhão dentro do clube, dos cofres do clube, e também a Copa do Brasil, isso financeiramente, além da autoestima do torcedor. E no segundo semestre é a volta para a Série C. O América está muito longe da elite do futebol brasileiro, né? O América está na Série D. E isso, Série D e Série C, é terrível, porque não se tem patrocínio, não se tem motivação, né? E para um clube de futebol do tamanho do América ou do ABC, falando aqui do futebol potiguar, né? Isso é péssimo. Então a América trabalha nisso aí,
tem alguns jogadores que foram contratados, especialmente tentando suerguer a equipe, né? O América tem o Cascata, que como o ABC tem o Alisson, o América tem Cascata, que já é um jogador já é um jogador com 35 anos de idade, mas ainda fininho, tocando ainda muita bola, e o torcedor do América tem a esperança nesse atleta. Tem o Tadeu, que é um atacante que foi um dos artilheiros do América no ano passado pela Série D, né? E também alguns jogadores que estão se integrando da parte das bases do América. E falando de base, né, e o nosso futebol, aí abrindo um parênteses apenas, o nosso futebol nas categorias de base tem que melhorar muito, gente. Olha, ABC, América e Globo disputaram recentemente a Copa São Paulo de Futebol Juniores e nenhum dos 3 clubes passaram de fase, ficaram na primeira fase, né? O Globo, que tem uma estrutura até muito boa, né? O Globo chegou a ser goleado pelo Vitória da Bahia, né? O ABC também não passou, o América não conseguiu uma vitória em 3 partidas. Quer dizer, tem que melhorar bastante as nossas divisões de base. Então, isso nos causa uma má impressão de perspectivas para o futuro, né? Exatamente, porque a divisão de base é o futuro da equipe como as nossas, né? Que não tem um suporte financeiro tão grande para contratar bons jogadores. Então tem que, o investimento tem que ser realmente na base, né? Mas vamos aguardar, né? Porque o futuro a Deus pertence. E quem sabe os nossos clubes consigam melhorar a situação da base, categoria de base, porque é muito importante. Agora, no tocante ao América, a esperança é essa. O time continua treinado pelo Leandro Senna, pelo Leandro Campos, né? Leandro Campos, que é um treinador que é conhecido aqui no futebol do Rio Grande do Norte, e aguardar que o time rubro consiga o seu êxito em 2018. Pelo menos voltar para a Série C, né? Pelo menos voltar para a Série C e também conquistar uma vaga na Copa do Nordeste, que é 1 milhão. Não faz mal a mim nem a você, e quanto mais o América, né? Muito menos ao América. Ok, João, obrigado. Até o próximo programa. Um abraço, Gil. Cadê o povo na janela batendo panela? Cadê? Antes era fora Lula, antes era fora Dilma, mas agora, minha gente, tem que ser agora fora Temer. Vocês estão cegos? Estão vendo não? Fora Temer! Fora Temer! Cadê o povo na rua? Cadê o povo na rua? Gritando fora Temer! Antes era fora Lula, pintava o rosto de amarelo azul e eu saindo pela rua dizendo fora Lula por tudo! Agora, minha gente, agora quem tá na prisão é... Agora, minha gente, quem tá na prisão é... Quem é mesmo? Não sei o que Cunha falou. É Eduardo Cunha. Minha gente, a gente tem que renunciar. Vamos gritar fora Temer, pintar o rosto de azul e amarelo e dizer na rua, fora Temer. Cadê? Estamos chegando ao fim de mais um Sintcef em Movimento. Próximo sábado teremos novamente discussões políticas, sobre esporte, área jurídica, muita informação para você. Até lá.